O silêncio no quarto estava pesado o suficiente para esmagar uma alma. 5 pessoas gananciosas sentaram em cadeiras de couro, seus olhos grudados no advogado, esperando ouvir quantos milhões eles tinham herdado. Limpa da garganta. No canto, segurando um sobretudo molhado, estava a única pessoa que ninguém notava. Eles pensavam que ela era fraca. Eles pensavam que ela era estúpida. Eles pensavam que ela era apenas a ajuda. Mas quando o advogado, Sr. Sterling, finalmente levantou o olhar do documento e falou o nome dela, o ar saiu do quarto. Não era apenas um legado, era uma bomba. E quando a poeira baixou, a família Vance nunca mais seria a mesma. A chuva em Seattle em 14 de outubro era implacável. Ela não apenas caía. Ela martelava contra os guarda-chuvas pretos dos enlutados em pé ao redor do túmulo de Arthur Vance. Ele era um titã da indústria, um homem que tinha construído a Vance Logistics de um único caminhão para um império global de transporte. Para o mundo, ele era um gênio. Para sua família, ele era um caixa eletrônico que finalmente, convenientemente, tinha se aberto. Limpa a garganta. Serena Vance estava na beira da multidão. Ela não estava sob a grande e aquecida tenda reservada para a família imediata. Ela estava em pé, na lama, segurando um pequeno guarda-chuva quebrado que virava do avesso toda vez que o vento soprava. Ela olhou para a parte de trás da cabeça de seu marido. Richard Vance. Ele estava vestindo um terno italiano feito sob medida que custava mais do que o pai de Serena tinha ganhado em um ano. O braço de Richard não estava em volta de Serena. Estava colocado consoladoramente em volta de sua mãe, Victoria. Victoria Vance era uma mulher feita de gelo e diamantes. Mesmo no funeral de seu marido, ela parecia menos uma viúva enlutada e mais uma rainha esperando sua coroação. Ela virou a cabeça ligeiramente, seus olhos afiados examinando a multidão até pousarem em Serena. Ela fez uma careta, uma microexpressão de puro desgosto antes de voltar para o padre. Serena estremeceu. Ela não estava fria apenas da chuva. Ela estava fria de 5 anos de casamento que lentamente tinha arrancado cada camada de sua autoestima. Amém, o padre concluiu. Enquanto a multidão começava a se dispersar em direção à fila de limusines que esperava, Serena deu um passo à frente para se juntar ao seu marido. Ela estendeu a mão, sua mão tremendo ligeiramente, para tocar a manga de Richard. Richard, ela sussurrou, posso ir com você? Meus sapatos estão encharcados. Richard se virou, seu rosto se contorcendo em uma carranca que ele rapidamente escondeu dos fotógrafos próximos. Ele agarrou o cotovelo dela, seu aperto doloroso. Não me envergonhe, Serena. Ele sibilou, sua voz baixa e venenosa. A limusine está cheia. Mamãe precisa de espaço e meu irmão Marcos está indo conosco. Você pega o sedã com a equipe. Mas eu sou sua esposa, Serena disse, sua voz mal audível sobre a chuva. Então haja como tal e pare de fazer cenas. Richard estalou. Ele espanou a manga onde ela o tinha tocado como se ela fosse contagiosa. E arrume seu cabelo. Você parece um rato afogado. É desrespeitoso a memória do meu pai. Ele se virou e foi embora, entrando na parte de trás do Mercedes principal. Serena observou enquanto a porta batia. Através da janela fumê, ela ouviu pegar seu telefone. Ele estava sorrindo. Ele não estava de luto. Ele provavelmente estava mandando uma mensagem para ela. Jessica. Serena sabia sobre Jessica. Era difícil não saber quando seu marido chegava em casa cheirando a perfume desconhecido, ou quando viagens de negócios para locais erráticos coincidiam perfeitamente com as postagens de Jessica no Instagram. Serena tinha ficado em silêncio, não por estupidez, mas por uma promessa que ela tinha feito a Arthur Vance em seu leito de morte. Espere, Arthur tinha murmurado, agarrando a mão dela com força surpreendente apenas 3 dias atrás. Prometa-me que vai esperar até a leitura. Não o deixe ainda. Prometa-me, criança. Então ela esperou.
Serena caminhou até o sedã cinza mais velho, estacionado atrás do carro funerário. O motorista, um homem gentil e idoso chamado Thomas, que tinha dirigido para Arthur por 20 anos, abriu a porta para ela. Sinto muito, Sr. Masters. Thomas disse suavemente, seus olhos cheios de pena. Eles não deveriam tratá-la assim. Serena deu a ele um sorriso triste e cansado. Está tudo bem, Thomas. Estou acostumada. O Sr. Arthur pensava o mundo de você, sabe? Thomas disse enquanto ela deslizava para o banco de trás. Ele via tudo, mesmo quando as pessoas pensavam que ele estava dormindo. Serena assentiu, lágrimas finalmente picando seus olhos. Arthur tinha sido o único que a agradecia quando ela lhe trazia chá, o único que notava quando ela usava um vestido novo, o único que lembrava seu aniversário. Richard e Victoria a tratavam como uma empregada não paga, alguém para organizar festas, limpar bagunças e ficar fora de vista. Mas Arthur a tinha tratado como uma filha. Agora ele se foi e ela estava sozinha em um tanque de tubarões. A leitura do testamento estava marcada para 3 dias depois nos escritórios da Sterling Hall Associates. O prédio era um monólito de vidro no centro de Seattle, gritando riqueza e poder. A sala de conferências era vasta, dominada por uma mesa de mogno longa o suficiente para pousar um avião. Victoria sentou-se na cabeceira da mesa, batendo suas unhas bem feitas na madeira. À sua direita, sentou Richard, parecendo entediado e impaciente. À sua esquerda estava Marcus, o irmão mais novo de Richard, um homem que tinha falhado em 3 diferentes startups financiadas com o dinheiro do papai e que atualmente se encontrava em Las Vegas, embora tivesse voltado especificamente para o cheque. Serena sentou-se em uma cadeira contra a parede, longe da mesa. Por que ela está aqui? Victoria perguntou, sem olhar para Serena, mas dirigindo-se ao ar vazio. Este é um assunto de família particular. O advogado insistiu que todos os cônjuges estivessem presentes, mãe. Richard disse, verificando seu Rolex. Deixe-a sentar lá. Ela não vai entender o jargão legal de qualquer forma. Apenas não fale, Serena. Não vou, Serena disse suavemente. A porta se abriu e o Sr. Jeffrey Sterling entrou. Ele era um homem em seus 60 anos, com cabelos prateados e uma reputação de ser implacável. Ele carregava uma pasta de couro grossa. Ele não sorriu. Ele caminhou até a cabeceira da mesa, forçando Victoria a arrastar sua cadeira para o lado, afirmando seu domínio imediatamente. Bom dia, disse o Sr. Sterling. Sua voz era rouca. Ele colocou a pasta na mesa. Estamos aqui para executar o último testamento de Arthur James Vance. Vamos logo com isso, Jeffrey. Marcus limpa a garganta, disse, inclinando-se para a frente. Tenho um voo às 6. Paciência, Marcus, disse o Sr. Sterling, seus olhos frios atrás de seus óculos. As instruções de Arthur foram muito específicas. Ele abriu a pasta. O som do papel sendo embaralhado era o único ruído na sala. Primeiro, Sterling começou, em relação aos ativos líquidos. Para minha irmã, Beatrice, com quem não falo há 10 anos, mas que sei que está assistindo via transmissão ao vivo, deixo a quantia de $10.000 sob a condição de que ela a use para fazer um voto de silêncio. Marcus deu uma risadinha. Victoria revirou os olhos. Arthur e suas piadas. Para minha equipe dedicada, Sterling continuou. Thomas, meu motorista, Marta, minha cozinheira, e Henderson, meu jardineiro. Deixo $500.000 para cada, livre de impostos. Richard bateu a mão na mesa. $500.000 para o jardineiro? Isso é absurdo. Vamos contestar isso. Você não contestará nada, Sterling disse bruscamente. O testamento é inabalável, Richard. Arthur estava em pleno uso de suas faculdades mentais. Não me interrompa novamente. Richard recostou-se fumegando, sua mandíbula cerrada. Serena o observava de seu canto. Ela sabia o que ele estava esperando. A empresa, as ações, os bilhões. Para minha esposa, Victoria. Sterling leu. Victoria se endireitou, alisando seu vestido.
Deixo a propriedade Lakeside em Genebra, as joias atualmente em sua posse e um estipêndio mensal de 25 mil. A sala ficou em silêncio. Com licença, Victoria sussurrou, seu rosto perdendo toda a cor. Um, um estipêndio de 25 mil? Isso mal cobre minhas taxas de clube de campo. Onde está o capital? Onde estão as ações? O estipêndio está condicionado a você não se casar novamente, Sterling acrescentou secamente. Se você se casar novamente, o estipêndio cessa. Isso é um insulto, Victoria gritou, levantando-se. Fui sua esposa por 40 anos. E por 30 deles você dormiu em um quarto separado e gastou o dinheiro dele com rapazes de piscina, Sterling disse sem levantar o olhar do papel. Arthur conhecia Victoria. Ele sempre soube. Victoria desabou de volta em sua cadeira, ofegando. Para meu filho Marcos, Sterling continuou, deixo minha coleção de carros antigos avaliada em aproximadamente 4 milhões de dólares. No entanto, eles estão em um fundo fiduciário. Você não pode vendê-los. Você só pode dirigi-los. Se você tentar vendê-los, eles serão doados para a caridade. Marcos parecia que ia vomitar. Ele precisava de dinheiro para pagar suas dívidas de jogo, não carros que ele não podia liquidar. Ele não pode fazer isso. Eu preciso do dinheiro. E finalmente, Sterling disse, virando seu olhar para Richard. Richard sorriu presunçosamente. Era isso. Os outros dois tinham sido desprezados. O que significava que ele, o mais velho, o que realmente trabalhava na empresa, embora preguiçosamente, obteria o império. Para meu filho mais velho, Richard, Sterling leu, deixo a casa da família em Seattle e minha cadeira no conselho de diretores, desde que ele possa manter um voto majoritário. Richard exalou, um enorme sorriso se espalhando por seu rosto. Finalmente, a casa e a cadeira no conselho. Isso é o controle. Eu sabia que o velho não me deixaria na mão. No entanto, Sterling disse levantando um dedo, a cadeira no conselho é inútil sem o interesse de controle das ações da empresa. Arthur possuía 60% da Vance Logistics. Esses 60% representam o poder de controle de todo o império. Sim, me dê as ações, Richard disse, estendendo a mão. O Sr. Sterling fechou a pasta parcialmente e olhou por cima da armação de seus óculos. Ele não olhou para Richard. Ele não olhou para Victoria. Ele olhou para além deles. Ele olhou para o canto da sala. Senhora Vance, Sterling disse. Richard parecia confuso. Estou bem aqui. Você quer dizer minha mãe? Não, Sterling disse firmemente. Eu quero dizer a senhorina Vance. Serena, você poderia, por favor, se juntar a nós à mesa? Serena sentiu seu coração martelar contra suas costelas como um pássaro enjaulado. Este era o momento em que ela se levantou, suas pernas parecendo gelatina, e caminhou em direção à cadeira vazia oposta a Richard. Por que você a está chamando? Richard zombou. Papai deixou para ela um conjunto de chá, um aspirador de pó. Serena sentou-se. Ela não olhou para Richard. Ela olhou diretamente para o Sr. Sterling. Olá, Serena, Sterling disse, sua voz suavizando pela primeira vez. Limpa a garganta. Você está pronta? Sim, Sr. Sterling, ela respondeu. Sua voz estava firme, surpreendendo até a si mesma. Muito bem. Sterling limpou a garganta e olhou novamente para o documento. A pessoa que sentou ao meu lado durante a quimioterapia quando minha família estava de férias em Saint-Tropez. A pessoa que aprendeu as sutilezas do meu negócio, lendo meus livros Razão em voz alta para mim, quando minha visão falhou. A única pessoa nesta família que possui tanto um coração quanto um cérebro. Sterling pausou para efeito. A sala estava tão silenciosa que você podia ouvir o zumbido do ar-condicionado. Deixo a participação controladora de 60% da Vance Logistics, todas as reservas de caixa offshore, totalizando 300 milhões de dólares,
e o poder de decisão final em relação ao emprego de todos os membros da família dentro da empresa. Para minha nora, Serena Vance. O suspiro não foi apenas um som, foi uma força física. Victoria fez um barulho como um gato moribundo. Marcus deixou cair o telefone. Richard simplesmente congelou. Seu cérebro não conseguia processar as palavras. Era como se o advogado estivesse falando uma língua estrangeira. O que? Richard finalmente sussurrou. Isso é uma piada. Isso é um erro. Leia de novo. Não é um erro, Richard, Sterling disse. Serena é a dona da empresa. Ela é sua chefe. Ela é a presidente. Ela é a CEO. Ela é uma ninguém, Richard gritou, batendo os punhos na mesa, seu rosto ficando um tom violento de roxo. Ela largou o ensino médio no meio-oeste. Ela costumava servir mesas. Ela não sabe nada sobre logística. Ela é só Serena. Na verdade, Sterling disse, puxando um segundo documento de sua pasta. É aí que você está errado. Arthur pagou para Serena terminar sua educação em segredo. Ela possui um mestrado em administração de empresas de Stanford, obtido online nos últimos 4 anos enquanto ela cuidava da casa. Ela também tem aconselhado Arthur em todas as major aquisições nos últimos 18 meses. Aquela fusão com a Blue Water Shipping, essa foi a ideia de Serena. Richard olhou para Serena, o horror surgindo em seus olhos. Ele olhou para a mulher que ele tinha repreendido, ignorado e traído. A mulher que ele tinha tratado como móvel. Serena lentamente levantou os olhos para encontrar os dele. O medo tinha ido embora. A limpa à garganta, timidez, tinha ido embora. Em seu lugar, estava uma resolução fria e férrea que parecia assustadoramente com Arthur Vance. Você, Richard gaguejou, você nos enganou. Eu não enganei ninguém, Richard, Serena disse. Sua voz era calma, mas carregava um peso de autoridade que Richard nunca tinha ouvido antes. Eu apenas prestei atenção. Limpa na garganta. Algo que você nunca fez. Isso é fraude, Victoria gritou, recuperando a voz. Ela manipulou um homem moribundo. Influência indevida. Nós vamos processar. Nós vamos enterrar você no tribunal. Sua bruxa caça fortunas. Eu antecipei isso, Sterling interrompeu, levantando um pendrive. Arthur gravou um testamento em vídeo 2 dias antes de falecer. Ele detalha explicitamente seu estado mental e suas razões para excluir todos vocês. Ele também detalha outras coisas. Sterling olhou para Richard com um olhar de puro desdém. Que outras coisas? Richard perguntou, uma gota de suor escorrendo pela sua têmpora. Arthur contratou um detetive particular 6 meses atrás. Richard Sterling disse. Ele sabe sobre Jessica. Ele sabe sobre o apartamento que você comprou para ela em Belltown, usando fundos da empresa. Isso é peculato, Richard. Um crime grave. Richard afundou em sua cadeira, destruído. Serena levantou-se. Ela colocou as mãos na mesa e inclinou-se para a frente. Terminamos aqui por hoje, Serena disse. Sr. Sterling, por favor, limpa a garganta. Prepare os documentos de transferência. Victoria, Richard, Marcus, espero todos vocês em meu escritório às 9 da manhã de amanhã. Não se atrasem. Temos muitas mudanças para discutir. Ela se virou para sair. Aonde você vai? Richard gritou desesperado. Serena, espere. Precisamos conversar. Querida, por favor. Serena parou na porta. Ela não se virou. Meu nome, senhores, é Sarah Vance, ela disse. E tenho uma empresa para gerenciar. Ela saiu deixando os 3 sentados nas ruínas de suas expectativas. A viagem de elevador para o 40º andar da Vance Logistics Tower na manhã seguinte foi a mais longa da vida de Richard Vance. Normalmente, os seguranças assentiam deferentemente e a recepcionista já tinha seu café pronto. Hoje, o segurança pediu para ver seu crachá de identificação. Quando Richard o passou na catraca, a luz piscou em vermelho. Acesso negado.
Deve haver um engano, Richard retrucou, seu rosto corando enquanto uma fila de funcionários se formava atrás dele. Eu sou limpa a garganta, Richard Vance. Abra o portão. Não posso fazer isso, senhor, disse o guarda, parecendo desconfortável, mas firme. Sua autorização foi suspensa, aguardando revisão pelo presidente. O presidente? Richard limpa a garganta, cuspiu. Você quer dizer minha esposa? Isso é ridículo. Deixe-me subir. Eventualmente, Thomas, o motorista da família, apareceu do banco do elevador, mas ele não estava usando seu boné de motorista usual. Ele estava usando um terno. Ele passou um cartão mestre, abriu o portão e gesticulou para Richard o seguir. Ela está esperando por você na sala principal de reuniões, Thomas disse. Desde quando você dá ordens, Thomas? Richard murmurou, ajustando sua gravata. Desde que a senhora Vance me nomeou chefe de segurança corporativa esta manhã, Thomas respondeu calmamente. Acontece que 30 anos dirigindo lhe dão um bom olho para quem é leal e quem está roubando dinheiro de gasolina. Quando Richard entrou na sala de reuniões, ele encontrou Victoria e Marcos já lá. Victoria estava andando de um lado para o outro, parecendo exausta. Ela não tinha dormido. Marcos estava largado em uma cadeira, olhando para seu telefone, provavelmente verificando se seus cartões de crédito já tinham sido cancelados. Na cabeceira da mesa, o antigo lugar de Arthur, estava Serena. Ela parecia transformada. Foram-se os cardigans oversized e o coque bagunçado. Ela vestia um blazer azul marinho sob medida. Seu cabelo estava elegante e liso, e ela estava lendo um relatório financeiro em um tablet. À sua direita sentava o Sr. Sterling, o advogado, e à sua esquerda estava uma mulher que Richard não reconheceu, uma contadora forense de olhos afiados chamada Sarah Jenkins. Sente-se, Serena disse sem levantar os olhos. Serena, esta farsa já durou tempo suficiente. Victoria começou, tentando invocar seu tom altivo usual. Precisamos discutir o estipêndio. 25 mil simplesmente não é viável para uma mulher da minha estatura. Eu tenho galas para comparecer. Você tem um problema de fraude de hipoteca, Victoria. Serena interrompeu, finalmente levantando os olhos. Ela deslizou um arquivo pela mesa. Arthur sabia que você estava fazendo empréstimos contra a casa de veraneio nos Hamptons. Uma casa que você tecnicamente não possuía porque estava no nome da empresa. Serena limpa a garganta. Disse que você falsificou a assinatura dele 3 vezes. Victoria congelou, sua boca abrindo e fechando como um peixe. Isso dá 5 anos de prisão federal. O Sr. Sterling acrescentou utilmente. A menos que a empresa decida não apresentar queixas. Serena virou seu olhar para Marcos. E você? Você tem usado a conta de despesas corporativas para financiar suas viagens de jogo a Macau. 200 esbaios rotulados como entretenimento de cliente, exceto que os clientes eram traficantes de blackjack. Marcos encolheu-se em sua cadeira. E Richard? Serena disse, sua voz baixando uma oitava. Ela se virou para a contadora forense. Sarah, você pode explicar? Sarah Jenkins limpou a garganta. O Sr. Vance tem desviado aproximadamente 40 mil dólares por mês para uma empresa de fachada chamada JC Corp Consulting. O único agente registrado da JC Corp é uma senhorita Jessica Miller. Os fundos foram usados para comprar um condomínio em Belltown, um Porsche Cayenne e várias férias de luxo. Richard sentiu o sangue sumir de seu rosto. Ele olhou para sua mãe. Victoria olhou de volta para ele com puro veneno. Limpa a garganta. Seu idiota! Victoria sibilou para seu filho. Você a deixou pegá-lo. Eu não pensei que ela procuraria. Richard se defendeu. Ela era só a governanta. Ela deveria ser estúpida. Esse foi seu erro fatal, Richard. Serena disse baixinho. Você confundiu silêncio com estupidez. Eu vi cada extrato bancário que chegava em casa. Eu vi cada recibo que você deixava nos seus bolsos quando eu lavava sua roupa.
Eu sabia sobre Jessica há 2 anos. Então por que você ficou? Richard perguntou, sua voz tremendo. Por que você não foi embora? Porque Arthur me pediu para proteger seu legado, Serena disse. Ele sabia que você levaria esta empresa à falência em 6 meses. Ele queria ter certeza de que a propriedade seria transferida com segurança para alguém que não deixaria 5.000 funcionários perderem seus empregos só para você poder comprar um Porsche para sua amante. Serena levantou-se. O poder na sala gravitou em torno dela. Aqui está o acordo, ela anunciou. Eu não vou mandá-los para a prisão. Ainda não. Seria ruim para o preço das ações ter toda a família fundadora indiciada no mesmo dia. Ela colocou 3 documentos na mesa. Victoria, você vai assinar a casa de Hampton para a empresa para cobrir sua dívida. Você viverá do estipêndio que Arthur lhe deixou. Se você reclamar, eu entrego a evidência de falsificação ao FBI. Victoria assinou, sua mão tremendo tanto que rasgou o papel. Marcos, você está completamente cortado. Você pode ficar com os carros que Arthur lhe deixou, mas não pode vendê-los. Se você quiser dinheiro, pode se candidatar a um emprego no depósito. O salário inicial é de 22 por hora. Marcos jogou sua caneta pela sala, mas acabou assinando o termo de renúncia, reconhecendo sua dívida. E Richard, Serena disse, olhando para seu marido, você está demitido como vice-presidente. Você não pode me demitir, Richard sussurrou. Eu sou um Vance. Você está demitido, ela repetiu. No entanto, a empresa tem uma vaga. Precisamos de um gerente para a unidade de saneamento e descarte de resíduos em nossa filial do Alasca. Paga $60.000 por ano. É frio, é fedorento e é longe de Jessica. Aceite e eu não relatarei o peculato às autoridades. Recuse e a polícia está esperando no saguão. Richard olhou para ela. A humilhação era absoluta. Eu aceito. Ele engasgou. Bom, Serena disse. Arrume suas malas. Você parte esta noite. 2 semanas tinham passado. A mídia chamava de Revolução Vance. A revista Forbes publicou uma matéria de capa sobre Serena intitulada A Estrategista Silenciosa. As ações da empresa tinham subido 15% depois que ela anunciou uma nova iniciativa de energia verde, algo que Richard havia bloqueado por anos. Mas o silêncio na família Vance nunca significou paz. Significava tramando. Richard não foi para o Alasca. Ele tinha embarcado no avião, sim, mas desceu na escala em Vancouver e voltou, alugando um quarto de motel barato nos arredores de Seattle. Ele estava desesperado, furioso e impulsionado pela incapacidade de um narcisista de aceitar a derrota. Ele sentou no quarto de motel escuro, o cheiro de cigarros velhos pairando no ar. Sentada em frente a ele, no edredom manchado, estava Jessica. Ela não estava feliz. Seu Porsche tinha sido retomado pelos advogados da empresa e seu condomínio estava sendo executado. Você disse que ia ser rico, Jessica retrucou, lixando as unhas agressivamente. Agora você é um fugitivo da sua própria esposa. Não foi para isso que eu me inscrevi, Richard. Cale a boca e ouça, Richard rosnou. Eu tenho um plano. Serena pensa que é intocável porque ela tem a vantagem financeira. Mas ela tem um ponto fraco. Que ponto fraco? Jessica perguntou. Ela é praticamente uma santa na imprensa agora. A viúva de luto que salvou a empresa. O passado dela, Richard disse, um sorriso cruel se formando. Ela cresceu em um parque de trailers em Ohio. O pai dela era um ninguém. Mas houve um incidente antes de ela me conhecer. Richard puxou um envelope manila amassado que ele havia roubado do cofre particular de Arthur anos atrás. Uma das poucas coisas que Arthur não havia digitalizado. Arthur fez uma verificação de antecedentes dela quando começamos a namorar. Richard explicou. Ele descobriu que quando Serena tinha 18 anos, ela foi detida por roubar um pão e alguns remédios. As acusações foram retiradas porque ela era menor e era uma primeira infração. Mas o relatório policial existe. Furto.
Jessica riu. É isso, Richard. As pessoas adoram uma história de superação. Ela roubou pão para sobreviver. Faz ela parecer uma heroína, não uma vilã. Limpa a garganta. Não se a gente forjar, Richard disse, seus olhos brilhando com malícia. Tenho um amigo em forense digital, um cara com quem eu costumava festejar. Podemos alterar o registro digital, mudar pão para cocaína, mudar furto para distribuição. Se vazarmos um relatório policial dizendo que a CEO da Vance Logistics era uma traficante de drogas na juventude, o conselho vai entrar em pânico. A cláusula moral nos estatutos da empresa é rigorosa. Qualquer evidência de atividade criminosa passada envolvendo narcóticos cria um voto automático de desconfiança. Isso é arriscado, Jessica disse intrigada. Se você for pego forjando registros policiais, nós não seremos pegos. Richard insistiu. Nós vazamos para um blog de fofocas primeiro. Uma vez que o rumor começa, as ações caem. O conselho fica lá assustado. Eles a suspendem pendente de uma investigação. E nesse caos, eu chamo uma votação familiar de emergência para me reintegrar como CEO interino. E o que eu ganho? Jessica perguntou. Você se torna a esposa do CEO, Richard prometeu. Eu vou me divorciar dela no segundo em que ela sair da cadeira. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Victoria não estava ociosa. Ela tinha sido forçada a se mudar para um condomínio menor de 2 quartos no centro. Era luxuoso pelos padrões normais, mas uma cela de prisão para ela. Ela sentou-se à sua pequena mesa de cozinha, bebendo vinho barato. Seu telefone zumbiu. Era Marcos. Mãe, não consigo trabalhar no depósito. Marcos choramingou. Minhas costas doem, e os caras lá, eles riem de mim. Pare de reclamar, Marcos, Victoria retrucou. Estou trabalhando em uma solução. Victoria tinha decidido adotar uma abordagem diferente. Se Richard era o martelo, ela seria o veneno. Ela havia marcado um almoço com Silas Thorne, o CEO da Thorne Shipping, o maior e mais implacável concorrente da Vance Logistics. Eles se encontraram em um restaurante francês isolado. Silas era um tubarão de terno, um homem que tentava comprar Arthur Vance há décadas. Victoria, Silas ronronou, servindo-lhe vinho. Você parece estressada. A degradação do estilo de vida não lhe cai bem. Eu a quero destruída, Silas, Victoria disse, pulando as formalidades. Serena. Silas riu. Ela é dura. Ela rejeitou minha oferta de compra ontem. Disse que os padrões ambientais da minha empresa eram medievais. Ela é uma novata, Victoria insistiu. Ela não conhece o lado sombrio do negócio. Ouça, Arthur mantinha um livro negro, uma lista de subornos pagos a funcionários da alfândega em portos estrangeiros nos anos 90. Foi assim que ele construiu o Império One. Se esse livro vier à tona, o Departamento de Justiça destruirá a Vance Logistics. E onde está este livro? Silas perguntou, inclinando-se. Eu sei onde Arthur o escondeu, Victoria mentiu. Ela não sabia ao certo, mas tinha um palpite. Eu posso conseguir para você. Mas em troca, quando você comprar a empresa por uma ninharia, você me dá 10% e um lugar no seu conselho. Traga-me o livro, Silas disse, seus olhos frios, e eu farei de você uma mulher muito rica. Os lobos estavam circulando. Richard estava lá atacando a reputação de Serena por baixo, e Victoria estava lá atacando a fundação da empresa por cima. A gala anual de caridade de logística e comércio era o maior evento da temporada. Foi a primeira grande aparição pública de Serena como CEO. Ela sabia que os olhos estariam sobre ela. Ela usava um deslumbrante vestido verde esmeralda que a fazia parecer régia, um contraste marcante com a mulher cinzenta e invisível que costumava ser. Thomas, seu chefe de segurança, caminhava perto dela. Temos convidados indesejados, mãe. Thomas murmurou em seu fone de ouvido enquanto entravam no salão de baile. Limpa a garganta. Serena olhou para a entrada. Richard estava lá vestindo um smoking
que ele provavelmente havia alugado. Jessica estava em seu braço vestindo um vestido que era muito chamativo para um evento de caridade. E no canto, falando com repórteres, estava Victoria. Deixe-os entrar, Serena disse, seu rosto impassível. Se eles querem fazer uma cena, que o façam onde o mundo pode ver. A noite transcorreu sem problemas até que os discursos começaram. Serena subiu ao palco sob aplausos estrondosos. Ela começou a falar sobre sua visão para um futuro sustentável. De repente, a grande tela de projeção atrás dela piscou. O logotipo da Vance Logistics desapareceu. Em seu lugar, apareceu um relatório policial granulado e photoshopeado. Mostrava uma foto de ficha criminal de uma jovem Serena, tirada de sua carteira de estudante, manipulada para parecer exausta. O texto foi ampliado. Acusações. Posse com intenção de distribuir cocaína. A sala ofegou. Sussurros irromperam como um incêndio. Isso é verdade? Alguém gritou. Serena se virou e olhou para a tela. Ela não se encolheu. Ela não entrou em pânico. Richard deu um passo à frente da multidão, fingindo choque. Oh, meu Deus. Serena, é por isso que você escondeu seu passado? Você era uma traficante de drogas. Ele se virou para os membros do conselho sentados na mesa da frente. Cavalheiros, certamente não podemos ter uma criminosa dirigindo a empresa do meu pai. Isso é uma violação dos estatutos. Ela deve renunciar imediatamente. Flashes explodiram. Repórteres gritavam perguntas. Jessica sorria por trás da mão. Serena bateu no microfone. Tum, tum. Você já terminou, Richard? Ela perguntou. Sua voz ecoou pelos alto-falantes, silenciando a sala. A evidência está na tela, Richard gritou. Você é uma fraude. Thomas, Serena disse calmamente. Por favor, toque o outro vídeo. Thomas assentiu para a cabine do técnico. A tela piscou novamente. O relatório policial falso desapareceu. Um novo vídeo apareceu. Era uma filmagem de CFTV. Tinha o carimbo de data e hora de ontem, 14 horas. Mostrava o interior de um café internet suspeito. No vídeo, Richard Vance e um homem de moletom estavam aglomerados sobre um laptop. O áudio estava nítido, provavelmente gravado por um microfone parabólico ou um bug. Voz do vídeo. Richard, certifique-se de que a foto de ficha criminal pareça ruim. Adicione olheiras. Mude a acusação para cocaína. O conselho precisa pensar que ela é uma viciada. Voz do vídeo. Hacker. Isso vai te custar extra, cara. Falsificar uma entrada no banco de dados da polícia é um crime. Voz do vídeo. Richard, apenas faça. Preciso que ela esteja arruinada na gala. O salão de baile ficou em silêncio mortal. O rosto de Richard ficou da cor de cinzas. Ele recuou, esbarrando em um garçom e derrubando uma bandeja de champanhe no chão. Senhoras e senhores, Serena disse, sua voz firme, meu marido parece ter esquecido que a Vance Logistics possui a principal empresa de segurança cibernética do estado. Monitoramos ameaças aos nossos executivos. Quando Richard acessou a Dark Web para encontrar um falsificador, nossos sistemas o sinalizaram imediatamente. Ela olhou para Richard do palco. O relatório policial real, Serena continuou, foi por roubar um pão e aspirina para minha mãe doente quando eu tinha 18 anos e éramos moradores de rua. Não tenho vergonha da minha luta. Isso me tornou quem eu sou. Mas você, Richard, você deveria ter vergonha. Prendam-no! Alguém limpa a garganta. Na multidão gritou. Policiais que estavam esperando nos bastidores ao sinal de Thomas se moveram. Eles algemaram Richard bem no centro do salão de baile. Não, não, é uma armação! Richard gritou enquanto era arrastado para fora. Jessica tentou fugir, mas os policiais também bloquearam seu caminho, cúmplice de fraude. Serena os observou ir, então virou seus olhos para o canto da sala, para Victoria. Victoria estava tremendo, apertando sua bolsa. Ela tinha visto seu filho ser destruído em segundos, mas ela ainda tinha sua cartada para jogar. Ela tinha Silas Thorne,
Ela olhou para a saída, planejando fugir e encontrar Silas para entregar a localização do livro negro. Mas enquanto o olhar de Serena se fixava nela, Victoria percebeu com um sentimento de afundamento. Ela sabe. Serena falou ao microfone uma última vez. Agora, com licença, tenho mais um assunto de família para resolver. Enquanto Richard era empurrado para a parte de trás de uma viatura policial do lado de fora do salão de baile do hotel, gritando sobre a armadilha, Victoria Vance já havia partido. Ela estava acelerando pela rodovia I-5 em seu Mercedes, zigue-zagueando pelo trânsito com uma imprudente desesperança que aterrorizava os outros motoristas. Suas mãos agarravam o volante tão firmemente que seus nós dos dedos estavam brancos. A chuva havia começado novamente, um aguaceiro torrencial de Seattle que martelava contra o para-brisa, combinando com o caos em sua mente. Eles não podem me pegar, ela pensou, sua respiração vindo em arfares curtos e agudos. Eu sou Victoria Vance. Eu sou realeza. Ela tateou em busca do telefone, suas longas unhas acrílicas batendo na tela enquanto ela discava para Silas Thorne. Você conseguiu? A voz de Silas respondeu ao primeiro toque. Ele parecia calmo, quase entediado. Ele provavelmente tinha visto as notícias sobre a gala na TV. Ele sabia que a família Vance estava implodindo, e como um verdadeiro necrófago, ele queria pegar a carne dos ossos antes que os tubarões chegassem. Estou indo para a casa do lago, Victoria gritou sobre o som da chuva e do motor roncando. Arthur guardava o livro Razão lá. Lembro-me de tê-lo visto escondê-lo anos atrás dentro do cofre na parede atrás do retrato no escritório. Tem tudo, Silas. As datas, os valores, os nomes de todos os funcionários da alfândega que ele subornou nos anos 90. É a opção nuclear. E o que faz você pensar que eu ainda o quero? Silas perguntou friamente. Seu filho está algemado, Victoria. As ações estão despencando. É exatamente por isso que você o quer, Victoria gritou. Este livro prova que Arthur era um criminoso. Assim que eu entregá-lo à imprensa, o Departamento de Justiça congelará todos os bens da empresa. Serena será forçada a renunciar em desgraça. As ações chegarão ao fundo do poço e você poderá comprar a participação controladora por uma ninharia. Houve uma pausa na linha. O silêncio se estendeu por 5 segundos agonizantes. E meu pagamento? Silas perguntou finalmente. 10 milhões em dinheiro e um voo particular para Zurique. Victoria exigiu, sua voz tremendo. Não posso ficar aqui, Silas. Não depois desta noite. Pegue o livro. Encontro você na pista de pouso da Casa do Lago em 1 hora, Silas disse. Não me decepcione, Victoria. A linha ficou muda. Victoria chegou à Casa do Lago 40 minutos depois. Era uma vasta propriedade de madeira aninhada nas profundezas da floresta, cheirando a agulhas de pinheiro e dinheiro antigo. Era geralmente um lugar de paz. Mas esta noite, na tempestade, parecia uma fortaleza assombrada. Ela abandonou seu carro na entrada, deixando a porta aberta para a chuva, e correu para a varanda da frente. Ela usou sua chave de emergência, uma que ela alegava ter perdido anos atrás, e entrou. A casa estava escura como breu. Ela não acendeu as luzes. Ela não queria alertar o zelador. Ela usou a lanterna de seu telefone, o feixe cortando o ar empoeirado. Seus saltos clicavam alto nos pisos de madeira, recuando como tiros no silêncio. Ela correu para o escritório, um cômodo que ainda cheirava ao tabaco de cachimbo de Arthur. Com um grunhido de esforço, ela agarrou a pesada pintura a óleo do pai de Arthur e a afastou da parede. Lá estava o cofre. Ela girou o dial. Ela sabia a combinação de cor. 08-24-55. Era o aniversário dela mesma. Uma fraqueza sentimental de Arthur pela qual ela sempre o zombava, mas que agora estava usando para destruir seu legado. Clique. A pesada porta de aço abriu. Victoria estendeu a mão para dentro, seu coração martelando contra suas costelas.
Ela esperava pilhas de dinheiro ou um saco de diamantes, mas havia apenas um item, limpa a garganta, um único caderno de capa de couro preta. Victoria o pegou, apertando-o contra o peito como um salva-vidas. Uma risada maníaca escapou de sua garganta. Te peguei, ela sussurrou na escuridão. Eu venci. De repente, ela ouviu a porta da frente se abrir. Passos se aproximaram, lentos, deliberados e pesados. Silas, ela chamou, virando-se para o corredor. Estou no escritório. Tenho-o. Precisamos sair agora. Não é Silas, Victoria. A voz era calma, familiar e absolutamente aterrorizante. O lustre do escritório piscou, inundando a sala com luz ofuscante. Victoria ofegou e protegeu os olhos. Quando sua visão clareou, ela congelou. Sentada na pesada poltrona de couro de Arthur, que havia sido virada para o cofre, estava Serena. Ela não estava mais usando seu vestido de gala. Estava vestida com um simples sobretudo bege, as pernas cruzadas, as mãos calmamente dobradas no colo. Atrás dela, bloqueando a única saída, estava Thomas. Ele não estava sorrindo. Ele estava de braços cruzados, parecendo enorme e imóvel. Como... Victoria gaguejou, dando um passo para trás até bater na escrivaninha. Como você chegou aqui? Eu dirigi. Eu estava acelerando. Eu peguei o helicóptero. Serena disse simplesmente. É significativamente mais rápido que um carro, especialmente neste tempo. E eu sabia exatamente para onde você estava indo. Você não pode me parar! Victoria sibilou, seu choque transformando-se em agressão de animal encurralado. Ela agitou o livro negro no ar. Eu tenho a prova. Este é o seu fim, Serena. Este livro prova que Arthur era um criminoso. Mesmo que você me mate, Silas sabe. O mundo saberá. Serena não se moveu. Não parecia assustada. Parecia com pena. Abra-o, Victoria. Serena disse suavemente. O quê? O livro. Você nem olhou dentro, não é? Abra-o. Leia a primeira entrada. Victoria zombou, suas mãos tremendo violentamente. Você acha que eu não vou? Eu vou ler para o mundo. Vou garantir que eles arrastem o nome dele na lama. Ela abriu a pesada capa de couro. Ela virou para a primeira página, esperando ver colunas de números, códigos de contas offshore e pagamentos ilegais. Em vez disso, ela viu a caligrafia de Arthur. Mas não era um livro-razão. Era uma carta. Minha querida Victoria. A página começava. A respiração de Victoria engasgou. Ela continuou lendo, seus olhos percorrendo as linhas. Se você está lendo isso, então eu estou morto. E se você encontrou este livro, significa que você tentou me trair uma última vez. Você sempre procurou o atalho, Victoria. Você sempre acreditou que eu construí esta empresa na corrupção porque você não conseguia conceber o sucesso sem trapacear. Você se convenceu de que eu tinha um livro negro de subornos. Eu nunca tive. Eu construí este império com trabalho duro, um conceito que você nunca entendeu. Não, Victoria sussurrou, virando a página freneticamente. Onde está? Onde estão os números? As próximas páginas estavam cheias de datas e registros, mas não eram registros dos crimes de Arthur. 14 de junho de 1998, Victoria falsificou minha assinatura em um cheque de $50.000. Eu encobri para que ela não fosse para a cadeia. 2 de agosto de 2005. Victoria aceitou um suborno da empresa de construção para a nova renovação do depósito. Eu paguei do meu próprio bolso. 10 de dezembro de 2015. Victoria e Silas Thorne se encontraram em segredo no Pierre Hotel para discutir insider trading. Meu investigador particular me enviou as fotos. Victoria deixou cair o livro como se fosse feito de chumbo derretido. Ele atingiu o chão com um baque pesado. Não é um registro dos crimes dele, Serena disse, levantando-se e caminhando lentamente em direção à sua sogra. É um registro dos seus. Victoria recuou até suas costas estarem pressionadas contra a parede fria.
Não, não, isso é um truque, você plantou isso. Arthur sabia que você estava conspirando com Silos há anos. Serena explicou, sua voz firme. Ele sabia que você estava fornecendo segredos comerciais a Silos. Foi por isso que a empresa perdeu o contrato naval em 2018. Arthur guardou cada recibo, cada foto de vigilância, cada transferência bancária. Ele compilou tudo naquele livro e o colocou no cofre, sabendo que a única razão pela qual você o abriria seria se estivesse tentando destruir a empresa. Serena parou a poucos metros de distância. Você caiu direto na armadilha, Victoria. Arthur lhe deu uma escolha. No testamento, ele lhe deu o estipêndio. Você poderia ter vivido tranquilamente. Você poderia ter sido uma avó se Richard algum dia crescesse, mas você escolheu a ganância. E Arthur sabia que você faria isso. Lá fora, o som de sirenes uivou, ficando cada vez mais alto, cortando a tempestade. Luzes azuis e vermelhas começaram a piscar contra as janelas molhadas pela chuva. Eu, eu posso consertar isso, Victoria ofegou, olhando pela sala em busca de uma saída, mas não havia nenhuma. Serena, por favor. Somos família. Sou uma velha. Você não pode deixá-los me levar. Pense no escândalo. A porta da frente abriu-se no andar de baixo. Botas pesadas trovoaram no corredor. Não era Silas Thorne. Victoria Vance! Uma voz ecoou da porta. Agentes federais, mãos onde podemos vê-las. 4 agentes em jaquetas do FBI invadiram a sala, armas em punho. Limpa a garganta. Serena deu um passo para trás, sinalizando para Thomas a escoltar para fora do escritório. Ela não olhou para os agentes. Ela olhou apenas para Victoria. Serena! Victoria gritou enquanto os agentes se moviam, agarrando seus pulsos e forçando-os para trás de suas costas. O clique das algemas sinalizou o fim de seu reinado. Serena, me ajude. Sou sua mãe. Eu a acolhi. Serena. Serena parou na porta. Ela olhou para a mulher que havia zombado de sua pobreza, que a havia tratado como uma serva, que havia tentado arruinar sua vida por esporte. Você não me acolheu, Vitória, Serena disse, sua voz fria e final. Você tentou me quebrar, e agora você é apenas um item que estou excluindo do livro Razão. Serena levantou sua gola contra o vento frio e saiu para a chuva, deixando a mulher gritando e o passado para trás. 1 ano depois, a persistente chuva cinzenta de Seattle finalmente havia cessado, dando limpa à garganta lugar a uma manhã de outono nítida e brilhante. A luz do sol inundava o 4º andar da Vance Logistics Tower, mas o escritório não parecia como Arthur Vance o havia deixado. Serena havia reformado a sala. O pesado e opressor revestimento de carvalho escuro havia desaparecido, substituído por vidro do chão ao teto e móveis modernos e sustentáveis de bambu. O ar não cheirava mais a fumaça de charuto velho e segredos. Cheirava a café expresso fresco e orquídeas. Serena sentou-se atrás da enorme mesa de vidro, uma caneta tinteiro em sua mão. Em frente a ela, sentava uma equipe jurídica com aparência de derrota representando o que costumava ser a Thorne Shipping. Os termos são inegociáveis. Serena disse, sua voz calma, mas cortando a sala como um laser. Estou adquirindo a frota, as rotas e os depósitos. Estou mantendo 90% da força de trabalho. Mas o nome Thorne será removido de cada casco e de cada papel timbrado dentro de 30 dias. Tudo será rebatizado como Vance Green Tech. O advogado principal suspirou e empurrou os documentos para a frente. Entendido, senhora Vance. Silos. O Sr. Thorne concordou com todas as condições. Serena assinou seu nome com um floreio. Serena Vance, CEO. Foi a vitória final. Silas Thorne, o homem que havia conspirado com Victoria para destruí-la, agora vivia em um apartamento alugado, seu legado engolido inteiramente pela mulher que ele havia chamado de novata. Obrigada, senhores. Sarah os acompanhará até a saída.
Serena disse, dispensando-os. Enquanto os advogados saíam, a sala ficou em silêncio. Serena levantou-se e caminhou até a janela, olhando para a cidade agitada abaixo. Ela respirou fundo. Estava cansada, mas era um bom tipo de cansaço, o tipo que vinha de construir algo, não de se esconder. Quilômetros de distância, na úmida e concreta realidade da penitenciária estadual de Washington, a rotina matinal era muito menos glamourosa. O detento 889 de 40, anteriormente conhecido como Richard Vance, estava em serviço de limpeza. Ele empurrava um balde de esfregão pelo chão de linóleo da cafeteria. Seus ternos italianos, sob medida, eram uma memória distante, substituídos por um macacão laranja folgado que irritava sua pele. Na parede, uma pequena televisão estava exibindo as notícias financeiras da manhã. E em um movimento surpreendente, a Vance Logistics anunciou lucros recordes para o terceiro trimestre, solidificando Serena Vance como a empresária do ano. Richard parou de esfregar. Ele olhou para a tela. Lá estava ela, Serena. Ela parecia radiante, poderosa e intocável. Ela estava sorrindo para a câmera, um sorriso que ela nunca tinha mostrado a ele. Ei, Vance! Um guarda gritou, batendo sua cacetete em uma mesa. Pare de sonhar acordado e limpe essa sujeira. Você perdeu um ponto. Richard apertou o cabo do esfregão até seus nós dos dedos ficarem brancos. Ele olhou para a sujeira. Era aveia. Ele estava limpando a bagunça de outra pessoa. Sim, senhor, Richard sussurrou, curvando a cabeça. A ironia era uma pílula amarga que ele tinha que engolir todos os dias. Ele tinha tratado sua esposa como uma serva, e agora ele era a ajuda. Ainda mais longe, em um complexo de apartamentos úmido e apertado em Boca Raton, Flórida, Victoria Vance estava na fila expressa de um supermercado de descontos. Ela usava grandes óculos escuros para esconder o rosto, embora ninguém ali soubesse quem ela era. Ela estava mexendo em um punhado de cupons de papel. Senhora, este cupom expirou há 2 meses, disse a caixa adolescente estalando o chiclete. Não posso aceitá-lo. Você sabe quem eu sou? Victoria retrucou, seus velhos instintos se acendendo. Eu sou Victoria Vance. Exijo falar com seu gerente. Senhora, há uma fila. Um homem atrás dela gritou. Ande logo ou pague. Victoria congelou. Ela olhou para o total na tela. $45,50. Ela verificou sua carteira. Ela só tinha 40 de sua mesada do governo para a semana. Seu rosto queimava de humilhação. Ela pegou uma garrafa de vinho barato de seu carrinho e a deixou de lado. Tire isso, ela murmurou. Tanto faz, disse a caixa. Victoria saiu da loja, as sacolas plásticas cortando seus dedos. Não havia motorista para buscá-la, nenhuma limusine, apenas o sol quente e pegajoso da Flórida e uma longa caminhada até um apartamento solitário onde o telefone nunca tocava. De volta a Seattle, as portas do elevador para o escritório da cobertura se abriram. Thomas saiu. Ele não era mais apenas um segurança. Ele era o diretor de operações, embora insistisse em dirigir Serena pessoalmente em dias importantes. O carro está pronto, Serena, Thomas disse calorosamente. Ele havia parado de chamá-la de Senhora Vance em particular meses atrás, e a pedido dela. Eles eram parceiros agora. Obrigado, Thomas, Serena disse, virando-se da janela. Ela passou pelo grande espelho no corredor. Ela parou por um segundo. Ela se lembrou da mulher que havia estado na chuva no funeral de Arthur, encharcada, tremendo, com medo da própria sombra. Aquela mulher havia desaparecido. Limpa a garganta. Em seu lugar estava uma titã. Ela alisou a lapela de seu blazer esmeralda. Ela não verificou o telefone para ver se Richard havia escrito. Ela não se preocupou com o que Victoria estava tramando. Aqueles eram fantasmas. Vamos visitar Arthur, Serena disse, caminhando em direção ao elevador. Quero dizer a ele que finalmente compramos a concorrência. Ele vai gostar muito disso. Enquanto ela caminhava pelo saguão, as recepcionistas,
A equipe de segurança e os analistas júnior pararam o que estavam fazendo. Eles não se curvaram de medo como faziam para Richard. Eles se levantaram e sorriram. Bom dia, senhorita Vance. Ótimo trabalho na fusão, senhorita Vance. Serena sorriu de volta, um sorriso genuíno e caloroso. Ela saiu pelas portas giratórias, Thomas segurando o guarda-chuva para ela, não porque ela fosse indefesa, mas porque ela era a rainha. A esposa ignorada havia desaparecido. A CEO havia chegado, e o mundo nunca mais a ignoraria. Que montanha-russa! Serena passou de ser a ajuda ignorada em segundo plano para a mulher mais poderosa da sala, derrubando os abutres gananciosos que a subestimaram. Isso apenas mostra que você nunca deve julgar alguém pelo silêncio. Às vezes, eles estão apenas esperando o momento certo para falar. Se você gostou desta história de karma e doce vingança, por favor, clique no botão curtir. Isso realmente ajuda o canal a crescer. E se você quiser mais histórias como esta, onde o azarão leva tudo, certifique-se de se inscrever e ativar o sino de notificação para nunca perder um vídeo. O que você faria se fosse Serena? Você perdoaria Richard ou ele recebeu exatamente o que merecia? Deixe-me saber nos comentários abaixo. Obrigado por assistir e nos vemos no próximo.